Olá. A sessão agora se centrará um pouco para discutir elementos de historiografia sobre as poleis gregas, né? Inicialmente, vemos aqui um vaso representando propriamente um navio e o estabelecimento do comércio a partir desse processo, desses navios com 50 remos, né, muito provavelmente desenvolvidos aí na ilha de Samos, que teve ali uma importância histórica muito grande no, nessa, nessa estruturação das frotas de penteconters, né, que são esses navios com 50 remos. Aqui esse navio está figurando, né, como imagem para representar o que teria sido o comércio marítimo e a importância deste comércio marítimo para a unificação dos territórios em torno do Mediterrâneo, né, de unificação, não só a unificação, mas as trocas comerciais que se deram no Mediterrâneo. E, por um outro lado, ao lado do comércio marítimo, vemos a questão dos cavaleiros e soldados, que tem uma modificação, como vemos aqui nesse vaso geométrico ático, novamente, os homens representados aqui de uma maneira figurativa, alusiva aos homens, né? Que seria esse corpo mais triangular e uma cabeça ovoide, né? Aqui temos também uma cerimônia que parece ser uma cerimônia de enterro, e aqui embaixo temos a questão dos personagens que andavam a cavalo numa guerra e dos personagens com suas armas e escudos também nesta guerra. Cada vez mais, de acordo com uma historiografia mais antiga, e nós vamos fazer uma contraposição entre a historiografia mais antiga, representada aqui por Lévesque, Pierre Lévesque, e depois uma historiografia mais recente, que pontua algumas críticas a essa interpretação, mas cada vez mais a substituição da cavalaria por elementos de infantaria. E nós veremos como que isso é bastante relevante, como isso conforma essas sociedades que vão se edificar na Cidade do Ferro, enfim, né, diretamente ligado, inclusive, à dinâmica do ferro. Bom, a partir do período arcaico, como se colocou, os gregos se autodenominariam helenos, embora esses helenos sejam mais uma forma de autoidentificação erudita, como foi colocado, porque ela pressupunha uma língua e uma escrita comuns do que um fato, né? Uma vez que grande parte das cidades-estado competiam entre si, né? Essas cidades-estado elas estavam em constante competição umas com as outras. De acordo com essa historiografia mais antiga do Lévesque, a primeira forma política a ser encontrada aí nas poleis gregas foi a monarquia. Né? A monarquia ela remetia ao sistema micênico anterior dos Uanaques, mas diferentemente daquele, o Basileu era rodeado por um conselho composto pelos chefes das famílias nobres, né, que de maneira geral eram os grandes proprietários das terras mais férteis. Né? Esses grandes proprietários das terras mais férteis eram conhecidos como aristói. Os aristói que depois vão dar o nome aristocratas, não? Abaixo dos aristói estavam os plebeus, que se dedicavam à agricultura, né, e que estavam ou organizados em pequenas propriedades ou eram simplesmente operários agrícolas, os tetes, que trabalhavam para os aristói. Né? Tetes se escreve T-H-E-T-E-S, tetes. Né? Além disso, além então do rei, dos aristói, que são esses grandes proprietários de terra, mas nunca chegaram a ser grandes latifúndios, como no caso romano, e dos pequenos proprietários de terra ou dos operários agrícolas, existiam também os demiurgos, né, que tinham ali, dependendo do cargo, uma importância maior, uma importância secundária, e prestavam serviços
como os bardos, os aedos, enfim. A economia, propriamente, era uma economia agrícola, e o comércio permaneceu local até que se intensificaram as trocas mediterrâneas em razão aí do desenvolvimento do comércio marítimo. Mas antes desse desenvolvimento do comércio marítimo, essas trocas permaneceram, sobretudo, locais. Diante de uma pressão cada vez maior dos aristói, os basileus, os reis, eles cada vez mais vão perdendo, vão enfraquecendo o seu poder, o que foi indicado a respeito da questão do próprio Homero, né? Quando Homero reflete ali as brigas que teriam existido, ou as contestações que teriam existido, tanto em relação ao poder dos basileus, né? E no caso não eram os basileus, mas os Wanaques micênicos, quando ele coloca Agamenon sendo profundamente rebatido num conselho com outros personagens de sua época, ou quando ele coloca Zeus sendo questionado na sua onipotência em relação ao seu irmão, por exemplo, Poseidon, né, que fala, bom, eu sou seu irmão, eu e Hades somos seu irmão, então não há nenhuma prevalência de você em relação a nós, né? Todos nós somos filhos de Cronos, né? Então, diante dessa situação, né, o que o Homero parece nos trazer a contestação que cada vez mais no século 8 a.C. os basileus passaram a ter em relação aos aristói. Com essa pressão, diante da pressão dos aristóis, com o tempo se confirmaram os governos aristocráticos, né? Mesmo que os reis por vezes persistissem com cargos como de magistrados ou de sacerdotes, então cargos mais voltados à questão da lei, ou cargos mais ligados a uma questão religiosa, embora essas coisas não se separassem muito, como já foi dito, né? Começava cada vez mais a ter um destaque o papel do conselho, né? Então, o órgão essencial acabava se tornando o conselho, e a vida dos aristói passava-se de uma maneira cada vez melhor, né? Eles que acabavam definindo, em grande medida, nos conselhos, quais eram as normativas e principalmente quais eram as, os elementos políticos, quais eram as questões políticas a serem encaminhadas, né, político-religiosas e jurídicas, né, e, e os aristói cada vez mais estavam num bem-estar crescente, numa vida de luxo, enfim, gostavam de festas, chamavam aedos que cantavam as suas histórias, né? Canta-me, ó musa, como começa, por exemplo, o poema de Homero, né? Ou melhor, a epopeia de Homero, né? Então, os aedos, uma epopeia como a Ilíada antes era cantada, uma epopeia como a Odisseia antes era cantada, né? E os aristói, que eram cada vez mais orgulhosos de si, né? Tinham ali uma concentração bastante grande de, enfim, bens e luxos. Nesse período, vai se desenvolver cada vez mais a economia mercantil. Como se comentou, há um grande salto no comércio com o advento das moedas, que a partir de 680 a.C., pelo rei Giges, lá da Lídia, né, começam a ser, enfim, começam a se popularizar, né, essa economia monetária. E aí, por conta disso, há um considerável salto no comércio, bem como a partir desse salto do comércio vem os progressos técnicos na área da construção dos navios, por exemplo, né? Sucede-se, então, uma crise do sistema aristocrático. Quais são os três elementos que comportam, né, que estão presentes nessa crise? A partir do século VII a.C., como comentado, a cavalaria teria mudado de importância em relação a quê? Em relação à infantaria. Né? E a tecnologia do ferro permitiria que mais elementos dessa sociedade se pudessem representar.
Por quê? Porque quem se podia representar era a pessoa que conseguia, ou eram as pessoas que conseguiam manter a estrutura da polis. Ora, se cada vez mais as pessoas conseguiam ter acesso a essas tecnologias, porque, como colocado, o ferro não exige todo aquele comércio fortemente edificado nas sociedades do bronze por conta das trocas exigidas aí para o comércio de estanho e de cobre, já que o bronze é uma liga do estanho e do cobre, né? Então, diante da necessidade de estanho e de cobre, apenas aquelas pessoas que tinham acesso a esse comércio rico conseguiam efetivamente defender a polis. Por isso que o sistema associado a Micenas, o sistema associado a Creta, enfim, é um sistema muito mais centralizado, né? E a partir propriamente do advento do ferro, começou a se alastrar a possibilidade de acesso às armas. Então, aquilo que antes era considerado um valor de guerra, associado à questão, por exemplo, de uma bravura, né, uma bravura temerária, aquela virtude de guerra ligada à bravura temerária, acaba dando espaço a um outro tipo de valor de guerra. A bravura temerária é muito importante quando você está num período de edificação de grandes homens, dos grandes nomes, né? Não por um acaso aí a Ilíada registra o nome de Agamenon, Aquiles, a Odisseia foca na história de Odisseu, enfim, então a história dos grandes nomes. Mas a partir propriamente do advento do ferro, a disciplina e a vontade firme de continuar nas fileiras do embate, nas fileiras do combate, acabam sendo os valores de guerra mais exaltados entre a sociedade grega, né? Esse embate coletivo, essa normativa coletiva, a disciplina coletiva é o que acaba sendo mais valorizado, né? Nos ginásios, cada vez mais eram treinados os novos combatentes. Ginásio vem da palavra ginos, nu. Então é onde você fazia os esportes e a pessoa para fazer os esportes estava nua, né? É daí que vem a palavra ginásio propriamente. Então, essas novas personagens começam a se dedicar bastante a esses esportes, inclusive as Olimpíadas têm uma ligação direta com essa questão, porque aqueles espaços que se sobressaíam na área do esporte, eram esportes normalmente voltados à cavalaria, à luta, enfim, eram pessoas que normalmente estavam, e sociedades que normalmente estavam mais aptas, mais preparadas para uma dinâmica de guerra, né? Então, os esportes têm a ver diretamente, né, com a questão da guerra. E aí a disciplina, a vontade de continuar e tudo, cada vez vão ser mais exaltadas neste período, né? Esses novos combatentes a gente conhece como hoplitas, os hoplitas com H, né? Socialmente, esses hoplitas eles vão ser essas personagens de classe mais intermédia e até pequenos proprietários que vão, com o ferro, ter a possibilidade também de defender a polis e, portanto, também vão ter um espaço de representação, né, no que seria uma assembleia, no que seria um conselho, e aí, por conta disso, vão ter uma, uma voz mais ativa, né? Enfim, socialmente, além de tudo, então, esse foi um primeiro elemento de enfraquecimento da questão aristocrática. A substituição da tecnologia do ferro de uma dinâmica mais voltada para a cavalaria, cavalos que somente os mais ricos tinham acesso, porque tratava-se aí de um animal bastante difícil de se encontrar na Europa, então você tinha que pegá-lo sobretudo entre os persas, mas a partir propriamente do advento do ferro, outras personagens passam a ter proeminência e com isso dá um enfraquecimento aí na voz dos aristocratas. Socialmente, um outro elemento que apareceu foi a dinamização do comércio que vai se dar
em todo o mar Mediterrâneo. Aqui a gente só tem o que a gente chama de Antiga Grécia, mas as colônias aqui da assim chamada Magna Grécia, da Península Itálica, por exemplo, também devem ser consideradas, enfim. Então, essa dinamização comercial leva a que o trigo e a cevada, principalmente da Península Itálica e do Mar Negro, acabem sendo produzidos em planícies férteis que, em grande medida, vão facilitar muito a sua produção e vão reduzir muito as perdas que estavam ligadas ao cultivo dessas duas formas cerealísticas, tanto o trigo quanto a cevada. Né? Então, os solos mais favoráveis que eles encontram nessas planícies férteis em torno do Mar Negro e na Magna Grécia ou no sul da Península Itálica vão permitir que eles se produzam de uma maneira mais eficiente do que eles se produziam nos solos gregos, em que havia muita perda, os solos eram extremamente secos, a Grécia tem um relevo bastante adverso para esses cultivos, enfim. Então, essas culturas, cada vez mais no espaço propriamente grego, vão ter que ser substituídas, dado o advento do comércio, justamente, que vai trazer com mais dinamismo essas. Enfim, tanto o trigo quanto a cevada, né? Eles vão ser trazidos com mais dinamismo. Então, isso, por conta desse comércio ativo, vai levar a que as produções agrícolas aqui, tanto da Península Ática quanto da Península do Peloponeso, tenham que ser substituídas por cultivos como vinhas, videiras, né? Cultivo de uva para a produção de vinho, por exemplo, como também a substituição por oliveiras para a produção de azeite. Né? Mas toda essa modificação de culturas propriamente cerealistas por culturas arbóreas ou culturas mais. Ela vai demorar um tempo, né? Pelo menos para que se desenvolvam essas novas culturas, esse retorno vai se dar pelo menos no período de 10 anos. E os pequenos agricultores, os agricultores mais pobres, não tinham esse espaço de 10 anos para esperar para conseguir seus retornos. Os agricultores mais pobres viviam do comércio ano a ano, viviam daquele comércio anual. Então eles começam a ter profundos prejuízos e por conta desses prejuízos acabam por pedir empréstimos e aí nesse pedido de empréstimos acabam cedendo suas terras para poderem pagar suas dívidas. Então foi aí que cada vez mais aumentou uma discrepância social, uma diferença social entre os pequenos agricultores que não conseguiam competir com aquele trigo, com aquela cevada que chegavam a preços vantajosos do Mar Negro ou do Ocidente, e por conta de não conseguirem concorrer, ao mesmo tempo não conseguiam realizar o seu comércio, né, realizar a troca do seu trigo, da sua cevada, que eram produzidos em um solo muito ruim, portanto, acabavam se tornando muito mais caros para a troca em comparação com aqueles outros que vinham bem mais baratos. Como também não podiam mudar toda a sua estrutura agrária para videiras e para oliveiras, acabavam por pedir empréstimos. Isso foi um mecanismo que, num primeiro momento, serviu para os aristocratas se utilizarem de um grupo de apoio em relação ao qual eles teriam uma postura bastante demagógica, em relação ao qual eles contavam com aqueles votos, enfim, votos não, né? Mas contavam com aquele apoio político. E aí, por conta deles não terem um banco, né, uma estrutura de banco propriamente, eles acabam pedindo esses empréstimos para os nobres. Por conta de não conseguirem pagar esses empréstimos, dada a situação cada vez pior que tem diante da efetivação do comércio, eles cedem as suas terras para pagar as dívidas. Além do mais, um outro elemento que leva a que o pessoal cada vez menos tenha condições de pagar esses empréstimos é a questão da herança. Como os gregos partilhavam suas terras para os filhos, né, quando eles morriam,
cada filho recebia um igual pedaço, né, uma igual parte do lote de terra. Então as famílias, com o tempo, foram cada vez mais passando de geração em geração com um lote cada vez menor de terras, porque o filho pegava uma parte partilhada da terra do pai. Como era mais de um filho por família, porque você acabava tendo uma grande taxa de natalidade, por conta da grande taxa de mortalidade também implicada no ato do nascimento, né? Então, acabava se estimulando a que se tivesse muitos filhos, né? Porque era muito comum uma morte aí na primeira infância. Então, os filhos que sobravam acabavam ficando com cada vez menores terras, né? E terras com pouca produtividade, dadas as condições aí da Grécia. Os empréstimos tendem a aumentar com isso, e com o aumento dos empréstimos, aumenta também o índice de escravidão por dívidas. Escravidão por dívidas que está incidindo sobre uma mesma polis. Né? Então, esse processo de escravidão por dívidas, é, ele estava se tornando cada vez mais insustentável para aqueles membros daquela polis. Além do mais, ao mesmo tempo crescia um grupo enriquecido pelo comércio, pela manufatura nos espaços mais urbanos. Né? Então, esses grupos, eles não estavam completamente satisfeitos com aqueles aristocratas que tinham como grande centralidade a questão da terra, e, por vezes, gostariam mais que as decisões fossem tomadas levando em consideração o elemento do artesanato ou o elemento do comércio. Mas, de qualquer forma, era muito frequente também que os aristocratas se juntassem com esses novos grupos comerciantes e artesãos que foram se desenvolvendo. Né? Tanto é que há, inclusive, escritores que repudiam essas uniões com base apenas na questão do dinheiro, né? Porque cada vez mais se geravam uniões entre os nobres, por um lado, nobres ligados à terra, e por um outro lado, vilões. Vilões são literalmente aquelas pessoas que moram nas vilas, né? Esses vilões enriquecidos se casam com os nobres. Né? Então, mas não é em todos os casos que há essa relação harmoniosa entre os interesses da nobreza e os interesses dos vilões enriquecidos. Né? Além disso, as leis eram transmitidas oralmente. E essas leis transmitidas oralmente cada vez menos davam conta daquele dinamismo social que ia se implementando e que ia se desenvolvendo por conta dessas duas modificações, o comércio marítimo e a questão dos soldados, dos hoplitas, enfim. Então, nas cidades coloniais do Ocidente, onde o peso da tradição era até menor, começaram a aparecer os primeiros legisladores. Estes personagens vão cada vez mais, né, fazer reformas legais que vão levar também ao enfraquecimento dos aristói, uma vez que essas reformas legais com leis agora escritas vão de encontro aos interesses dos aristóis, né? Então, e por isso há um fortalecimento dos demos, né? O fortalecimento do povo, um povo cada vez mais insatisfeito diante daquela situação tensa, socialmente falando. Então, veja, hoplitas, por um lado, a crise social advinda do estímulo do comércio e da partilha das terras, que levava a que cada vez mais pessoas tivessem que recorrer a empréstimos, outro elemento. E o aparecimento, propriamente, dessas figuras dos legisladores, dos quais se destacam o Licurgo, Solon, alguns são considerados periandro, né, os grandes sábios daquele período, vão ser elementos que vão levar ao enfraquecimento dos aristói. Né? Então, adviria, portanto, o período dos chamados tiranos,
que chegam ao poder político pela força e não por mecanismos legais. A palavra tirano, inclusive, ela não seria de origem grega. Ela é provavelmente etrusca, denominaria turan, que em etrusco seria senhor, né, ou senhora, enfim. Era uma figura política que surgiu num contexto de ascensão dos vilões ricos e desses vilões descontentes com as medidas de luxo e não voltadas ao comércio ou à manufatura por parte dos aristói, e um povo que vivia numa profunda crise social. Ora, ao lado desses grupos dos vilões insatisfeitos e do povo numa situação crítica, aventureiros desejosos de poder e sem barreiras para conquistar esse poder acabavam se aproveitando dessa situação crítica e se projetando. Estes seriam os tiranos. Né? Os tiranos, eles não alteravam, por exemplo, a Constituição escrita. Eles mantinham os conselhos, as assembleias, as magistraturas. Só que essas instituições, a partir de um tempo, acabavam sendo apenas figurativas. Né? Em que sentido? Elas eram apenas de fachada. O poder, de fato, estava nas mãos do tirano. A miséria popular, na verdade, ela até foi aliviada, mas houve uma grande concentração de poder nas mãos desse tirano. Como é que os tiranos resolviam, portanto, essa miséria popular? Por meio da construção de grandes obras públicas ou por meio de empréstimos, concessões de empréstimos. Né? De maneira geral, políticas de prestígio. Políticas de prestígio que se associavam à construção dos grandes templos, se associavam a rodear-se por artistas e poetas, e se associavam também à prática de uma diplomacia ativa. Né? Os tiranos, de maneira geral, foram muito pouco belicosos, foram muito pouco voltados à guerra. Então, eles eram muito mais voltados à solução de problemas via diplomacia. Né? Então, com poucas exceções, os governos dos tiranos tiveram vidas curtas e os cidadãos preferiram voltar, de maneira geral, a uma estrutura sem tanta concentração de poder em uma só pessoa. Mas, é claro, nesse momento seguinte, que vai se configurar a partir do século 6 e 5 a.C., apareceu uma diversidade de regimes. Né? Então, se seguiam desde uma retomada da aristocracia em relação ao poder, né, em algumas das polis. Então, por exemplo, é o caso de Esparta. Algumas das polis tiveram aí a retomada da aristocracia. Outras viveram um período de uma oligarquia moderada, ou seja, um governo de poucos, mas um governo de poucos que não fosse tão desmedido como foi na época dos aristocratas. Isso, por exemplo, foi uma realidade em Corinto, e outras voltam a um regime aristocrático, mas logo na sequência vão para um regime democrático. Né? Foi o caso, por exemplo, de Mégara, que é uma outra cidade-estado. Então, Mégara teve esse retorno à aristocracia, mas depois voltou à democracia. E outras foram para a democracia, como foi o caso de Quios ou de Atenas, que todo mundo lembra com bastante frequência. Né? Enfim, isso seria uma historiografia mais antiga relatando o que aconteceu. Mas essa revolução do século 8 a.C., enfim, há alguns historiadores que pontuam problemas nessa narrativa, digamos. Quais que seriam esses problemas? Primeiro, esta sociedade baseada na participação, né, que adviria do fato do pessoal cada vez mais, né, os hoplitas cada vez mais têm acesso ao ferro, não teria se consolidado dessa forma. Né? Mais grupos podiam ir à guerra, é verdade, o ferro permitiu que mais grupos pudessem ir à guerra. Mas essa associação desses mais grupos indo à guerra, porque, na verdade, como é que foi essa narrativa construída, mais ou menos? Né? Primeiro se falava que era uma sociedade baseada na participação, e porque era uma sociedade do ferro, e aí, por conta dessa sociedade ser mais baseada na participação,
desenvolveu-se um grande despertar, porque nas discussões democráticas era preciso um maior advento de uma racionalidade. Quando a gente viu que essa questão da racionalidade não é bem assim, porque se, em grande medida, essas medidas racionais, não, essas filosofias, essas formas de racionalidade não estavam mais associadas aos egípcios do que aos gregos, esse grande despertar não aconteceu na Grécia. Esse grande despertar tinha acontecido muito tempo antes no Egito, né? E os gregos só beberam disso daí. Na verdade, a intensificação, né, dos contatos com a Ásia, dada a questão do comércio, levaram aqui, o da Ásia e da África, né, dada a questão do comércio, levaram a que se desenvolvesse essa racionalidade. Então, a democracia em si não é fruto especificamente do fato de mais pessoas estarem participando, né? As mudanças, inclusive, foram muito mais graduais do que se atribui. A participação aumentou por parte da população? Aumentou. Mas a população participou de formas diferentes. Alguns participavam mais do que outros. Alguns participavam mais em alguns espaços, digamos, no conselho, do que, por exemplo, numa assembleia. Ou alguns espaços continuavam bastante reservados, porque as participações em guerra variavam, né, em termos de importância dos armamentos, inclusive. Não houve uma mudança uniforme propriamente, né? Não dá para a gente falar assim, foi um processo que aconteceu dessa forma. Cada vez mais grupos entraram na questão do exército, cada vez mais se democratizou, tem mais nuances, né? É só no período clássico que o processo se uniformiza mais, que a gente consegue pensar nisso. Outra coisa, questiona-se inclusive uma tal de uma revolução hoplita, né? Ele ainda é popular dentro de uma leitura mais ampliada, mas entre os acadêmicos é bem contestada essa ideia de uma revolução hoplita. A ideia de que a democracia se fortaleceu quando os agricultores passaram a participar mais da guerra e logo da política, né? Mas essa adoção, por exemplo, das táticas dos exércitos hoplitas demoraram para serem adotadas, demoraram mais. Nem todos os hoplitas eram iguais, como a gente comentou, né? Mesmo em espaços com hoplitas fortes, o rumo do sistema político acabou não caminhando, por exemplo, para a democracia. Então, não necessariamente uma grande participação desses hoplitas, desses grupos armados com a tecnologia do ferro, levou a necessariamente um desenvolvimento democrático. Houve também uma grande contestação em relação ao debate sobre os tiranos. A antiga historiografia colocava os tiranos como se fossem uma fase entre os basileus e as democracias, um sujeito ali que faria os interesses populares. Entretanto, muitas polis, né, não viraram democracias, mesmo tendo os tiranos. E enquanto esse modelo pode ser um pouco mais válido para Corinto e para Atenas, e a gente usa muito Atenas como base, nem todas as polis tiveram esse desenvolvimento. Aliás, os tiranos mesmo têm uma figuração diferente. Uma historiografia mais antiga defendiam realmente que os tiranos foram figuras que unificaram poder contra governos aristocráticos, né, em nome de desígnios populares, né? Mas uma historiografia mais nova, um grupo mais novo de pesquisadores, vê os tiranos apenas como figuras proeminentes que se destacaram entre as facções aristocráticas, né? Então, o que teria acontecido? Na verdade, dentro das disputas aristocráticas, algumas figuras se destacaram e as figuras que ficaram contra eles eram apenas da facção aristocrática contrária, mas os tiranos não chegaram a concentrar tanto poder assim. Eles foram figuras que realmente se destacaram, faziam coisas, enfim, mas a aristocracia que estava no entorno também tinha sua importância e ela era muito mais um partido contrário do que propriamente um grupo que tinha sido alijado do poder, como é a narrativa que o Pierre Lévesque, inclusive, se alinha, né? Enquanto Pierre Lévesque não compra muito esse papo da democracia como fruto de uma racionalização, ou não compra muito esse elemento dos tiranos como
entre basileus e democracias, mas o Lévesque acaba acreditando que houve uma boa transformação da questão hoplita, né, na tal da teoria da Revolução Hoplita, e o Lévesque acaba acreditando nessa historiografia que coloca aí os tiranos como um grupo à parte em relação aos aristocratas, e os aristocratas como sendo personagens que, enfim, foram alijadas do poder. Né? As fontes que falam sobre essa questão do advento dos tiranos não são nem da época do período arcaico, são do período clássico, são posteriores, portanto, então elas são muito enviesadas. Né? Na Atenas aristocrática, não, ou melhor, na Atenas democrática, melhor dizendo, rechaçava-se a figura do tirano. Então, por isso mesmo, nessa Atenas democrática, os tiranos acabaram sendo considerados essas figuras que concentraram muito poder, algo do gênero. Solon, por exemplo, foi o responsável pela legislação ateniense, aquela legislação ateniense um pouco mais branda, né, que não chegou nem a dar completa partilha de terras, como solicitavam os colonos mais pobres, nem chegou a manter a escravidão por dívida, como queriam os aristocratas. Solon foi visto como um cara do meio termo, né? Mas ele fez isso num contexto de estases, ou seja, de uma profunda rebelião civil. E se ele fez isso num contexto de uma profunda rebelião civil, é possível considerar o Solon, como qualquer outro tirano, ou como qualquer outra definição, um tirano. Porque ele foi um tirano benevolente? Foi um tirano benevolente, como a maior parte dos tiranos se figurava. Mas o Solon acabou se projetando num contexto de profunda crise social. E os tiranos normalmente se alçavam ao poder e conseguiam lograr seus espaços políticos nestes contextos de profunda instabilidade social. Né? Então, foi um tirano? Foi um tirano benevolente? Foi. A maior parte dos tiranos projetava como tiranos benevolentes. Então, com isso, a gente estabelece alguns pontos centrais dessa historiografia, né? Uma historiografia que, enfim, foi construída de uma determinada forma. A de Lévesque é a que melhor dá conta das coisas, mas a de Lévesque ainda recai em alguns problemas como esses que eu comentei, de acreditar numa revolução hoplita, de uma transformação aí muito mais rápida das relações no exército, quando, na verdade, a adoção das táticas dos exércitos hoplitas demoraram para se produzir, e, por um outro lado, também ele recai nesse problema de considerar a tirania uma coisa à parte da aristocracia. Problema esse que, enfim, essa historiografia mais nova contesta. A tirania seria os tiranos seriam também eles advindos dos grupos aristocráticos, enfim, e por vezes, claro, faziam medidas de destensionamento social. Né? A próxima sessão dirá respeito especificamente às cidades e estados. Ela será uma sessão um pouco menor. Muito obrigado.